Então, pessoal, a proposta do curso é entender primeiro, a gente precisa, como professor, e muitos de nós aqui, nós somos professores e também gestores das nossas próprias academias ou escolas, né, de jiu-jitsu. Enfim, a proposta do curso é entender primeiramente o nosso cliente, que nós às vezes chamamos de aluno, né? Porque antes dele se tornar um aluno, ele chega até nós como cliente. Eu costumo dizer, sempre falo isso para o mestre Álvaro, que o professor a gente escolhe, mas o aluno não. Mas existe uma situação muito importante que nós, como professores e gestores também, isso vocês vão poder ver mais a fundo no curso de gestão. O módulo 2 vai estar também falando mais sobre isso, mas enfim, é entender o porquê que a criança vai até a sua escola ou academia de jiu-jitsu. O método, então, ele possibilita um professor, um educador do esporte, a estar recebendo esse público. Mas para receber, nós sabemos que o jiu-jitsu em si, ele é uma arte que mudou as nossas vidas, de todos que estão aqui. Nós trabalhamos com jiu-jitsu, tem pessoas que estão há anos fazendo esse trabalho, né, de forma assim esplêndida aí no mercado, no cenário nacional, mundial. Mas assim, existem pessoas que querem fazer parte também desse cenário, desse mercado, e às vezes acho que só o jiu-jitsu, você pode achar até estranho, falar, o Bruno está falando que é só o jiu-jitsu. Realmente é isso que eu estou falando. Só o jiu-jitsu, ele não, como a gente usa, né, no MMA, né, só o jiu-jitsu salva, mas na questão de você ter o seu negócio, você entender o seu negócio, entender o seu cliente, o método ele vem através disso aí. Para facilitar esse processo, você conhecer quem são os seus alunos, o porquê eles chegam ali, e você conseguir aplicar esse método e manter o seu aluno ali, né, essas crianças ali a longo prazo. Vocês vão ver vídeos aqui, principalmente no trabalho do mestre Álvaro, de crianças na sua fase lá, tenra idade lá, 3 a 5 anos, que já estão lá adolescentes com ele, sem falar dos que já ficaram adultos. Não vou falar aqui para não falar que o mestre já está de idade, o mestre está muito novo, né? Não posso falar isso, senão vou perder minha promoção futura aí. Nosso método versus um cenário virtual. O jiu-jitsu, o nosso método, assim, eu entrei no esporte, hoje eu tenho 39 anos, eu entrei no esporte com 5 anos. Na época, no interior do Rio de Janeiro, nós só tínhamos o judô. Eu entrei no esporte porque através de um trauma. Eu apanhava na escola, eu apanhava na rua, meu apelido era no diminutivo, ou seja, eu era uma criança muito introvertida, então meus pais, e eu tive uma crise de bronquite, ou seja, eu vim literalmente para o esporte por um trauma. Existem alunos que vêm por um trauma, mas a realidade hoje, logo após, assim, mesmo após essa pandemia, acho que isso aumentou, porque eu sou pai, eu estou vendo que isso está aumentando, a maioria dos pais que nos procuram, eles vêm com o trauma do virtual. Ou seja, a nossa realidade há tempos atrás era uma dor que hoje eles chamam de bullying, né? Na nossa época lá era aquele colega que brincava com você, que zoava você, você se sentia inferiorizado e seu pai procurava uma arte marcial para você poder se desvencilhar de qualquer situação e ganhar essa autoconfiança, enfim. Eu vim assim, eu acredito que muitos de vocês vieram por isso. Eu vim por a questão da bronquite e para a questão também dessa dor de apanhar. Só que as crianças de hoje, eu não posso generalizar, mas na sua grande maioria, os pais veem no esporte a salvação, entre aspas, né, dessa questão do virtual, né? Como eu posso desvirtuar o meu pequeno? Aí nós, como professores, acreditamos e entendemos que isso, o jiu-jitsu, a prática esportiva, seja ela qual for, mas aqui é o jiu-jitsu que nós estamos tratando, é o nosso esporte, é a nossa luta, então a nossa luta começa com o mundo virtual. Essa criança, ela chega ali, na verdade, ela não quer, te colocou essa foto dessa criança com esse tablet ali, representando toda a rede social, seja ela qual for, ela é muito difícil o pai colocar regra, eles entendem que o pai está tomando aquilo ali, então ele chega até a sua escola, nesse contexto, ele chega até a sua escola não querendo estar ali ou negociando com os pais. Se eu for ao jiu-jitsu, eu vou poder jogar o Free Fire, eu vou poder jogar o outro, enfim, os outros jogos. O Free Fire é comum para mim, porque o meu filho joga.
enfim. Então, assim, é uma vida de negociação e acaba negligenciando alguns valores. E o método vem com os valores, né, que é assim, aquilo que as pessoas têm mais dúvidas a respeito do nosso trabalho, né? Perguntam como a gente consegue fazer, enfim. Esses valores, só que como professores, nós tentamos o tempo todo fazer essa parceria com os pais. Então, o método, ele nos ajuda a fazer essa ponte entre a criança que não quer sair do mundo virtual, o pai que quer que ela saia do mundo virtual e o esporte que quer oferecer para ela um novo mundo, um novo conceito, onde ela vai poder ter o desenvolvimento motor, propriamente dito. Porque o mundo virtual, ele desenvolve uma criança cognitivamente. Isso, assim, isso é claro. Uma criança tem uma destreza, uma motricidade fina, assim, muito apurada. O meu filho, eu não sei na situação de vocês, né? Pessoas que têm filhos aí, que trabalham com crianças, eles têm uma destreza, uma motricidade fina, assim, aguçadíssima. Mas tem movimentos, que vou colocar aqui, movimentos grossos, que eles são, assim, eles estão incapazes de fazer, de repente, por trauma que o virtual traz. Então, esse trauma hoje, ele vem do virtual. Então, o nosso maior desafio, no momento, assim, a gente tem que trazer o jiu-jitsu, ele é aplicado há muitos anos. Eu não vou entrar em detalhe, porque já li alguns livros, enfim, né? Cada um fala que começou de um jeito, de outro, mas nós entendemos o nosso esporte que ele já vem há alguns anos. A prática do jiu-jitsu é a mesma, ela não vai mudar. O que vai mudar é a sua aplicabilidade ao contexto. O professor, ele precisa entender o contexto em que ele vai inserir o jiu-jitsu. O professor está fora do país, é uma cultura X. Se ele está no Brasil, no interior, é uma cultura X. Temos um vídeo aqui que vai relatar muito essa questão da defesa pessoal de uma criança que está no interior e uma criança que está no grande centro. Assim, são realidades diferentes. Quando o professor ele começa a entender isso, o método, seja ele qual for, no caso hoje é o nosso método, estímulo versus técnica, e entre o gap do estímulo versus a técnica, é importantíssimo que o professor saiba avaliar e trabalhar o instinto dos alunos para poder fazer uma boa execução da técnica, porque nunca nós podemos nos perder durante o método, porque às vezes tem professores, no caso do jiu-jitsu infantil, que eles se perdem na ludicidade do seu plano de aula, da sua prática esportiva. Então, assim, o método ele vem para poder ser um facilitador, esse parceiro dos pais. Quando o pai leva o filho à sua escola e ele chega lá, ele consegue encontrar um método, ou seja, o quanto nós, professores de jiu-jitsu, né, vamos oferecer literalmente de estímulo que vai causar um instinto e vai trazer à criança uma técnica mais importante do que o jogo virtual que ele está acostumado ali a se interagir. Então, assim, a nossa maior luta no momento com a metodologia, com as classes infantis, é fazer com que a nossa aula, o nosso esporte, seja tão quanto atrativo do que o mundo virtual. Porque nós não podemos negar que o mundo virtual ele é atrativo. Existem milhões de resoluções ali, de cores, enfim. Então, nós trabalhamos também a questão das cores, mas o mundo virtual tem uma coisa que o jiu-jitsu oferece e não tem. É a mudança comportamental para o bom sentido, né? Porque o mundo virtual pode trazer uma mudança comportamental negativa para a criança. Ali, enfim, você vê vários relatos aí de pais, crianças se cortam. Bom, é o que nós recebemos aqui no interior do estado, crianças com pulso cortado por jogos na internet. Isso não é estatística, isso é fato que nós recebemos aqui. Achei que não era uma realidade, mas é. Então, assim, o jiu-jitsu, ele tem a mística, vamos dizer assim, a mágica, né? De você poder ter o contato, o toque no outro. Isso, o virtual, por mais avançado que ele seja, isso ele não vai conseguir tirar do jiu-jitsu. Aquela famosa resenha, é a criança trocar experiência com a outra, é o professor ouvir a criança. É muito importante que na sua aula o método nos ensina a ouvir o nosso aluno, não somente ser aquele ditador, aquele a quem vai ditar as regras, mas aquele que vai falar sobre as regras e as regras vão ser seguidas. Então, assim, o nosso maior objetivo como professores nesse contexto hoje, ainda mais durante a pandemia, nesse final, né, que nós queremos assim, é entender por que essa criança chega, por que os pais vão lá
e aplicar o método. Eu acho que isso vai fazer total diferença ao longo da nossa caminhada a partir de um método. Mestre Alves, quer fazer alguma colocação nesse sentido? Não, tá ótimo. Falou muito bem. Pode passar para o próximo. Sobre o que eu falei, assim, o método em si, né? O estímulo versus a técnica, todo mundo pergunta. Nós não criamos nada, pelo contrário, nós aprendemos o jiu-jitsu direto da fonte, né? Com o mestre Álvaro, né? Tem uma linhagem assim, a água vem tá mais pura, né? A linhagem mais próxima ali daquilo que nós entendemos e acreditamos que é o jiu-jitsu propriamente dito ali, assim como os mestres que aqui estão. Então, assim, a gente só colocou nome naquilo que a gente pratica aqui. Então, assim, o Álvaro, o Bruno e o Cássio criaram um método. Não. Nós usamos um método que o mestre Álvaro aprendeu, nos ensinou e nós colocamos em prática e tem dado super certo. Porque não só a criança, por mais, desculpa a redundância, por mais criança que a criança seja, ela consegue entender que ela está dentro de um processo, quando você tem um método. E não só a criança, mas o pai, ele precisa entender que o filho está passando por um processo de desenvolvimento, seja ele técnico e também, obviamente, cognitivo. Ele precisa ver que o filho está se desenvolvendo através do esporte. Então, o estímulo versus a técnica, eu coloquei aqui, e entre eles, esse gap, eu coloquei o instinto. Porque nós oferecemos como metodologia, como eu gosto de estudar e não vou ficar citando autores, mas eu vou só separar uma frase, Piaget cita, eu procuro trabalhar em cima disso, mas não somente dele, nesse processo de desenvolvimento da criança. Ele fala que o professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir, criar situações, problemas. Eu acho assim, eu entendo assim, que o estímulo são modos que nós criamos, entre aspas, para a criança, através do seu instinto, execute a técnica proposta do jiu-jitsu. Então, assim, vocês estão vendo aqui esse tripé, a gente fez até como tipo uma chave de campeonato, né? Porque às vezes as pessoas acham que eu sou contra campeonato, não, muito pelo contrário. Você vê o nosso aluno aqui, a gente tem uma atividade que a gente faz aqui com eles, é uma brincadeira, é a ponte. Aí eu vejo o Bernardo fazendo a ponte, está trabalhando ali inúmeras valências motoras, mas a principal é o equilíbrio, tá? É o balance ali, ele está trabalhando. Porque nesse dia, o instinto que eu queria criar nele era ele ter esse equilíbrio ali e tal, mas ele era estimulado pela ponte. E a técnica que eu queria que ele fizesse naquele dia era uma técnica de queda, de perna, o Osotogari. Então, se vocês conseguirem visualizar aí no slide, você vai ver uma criança sendo estimulada e através desse estímulo, ela faz um instinto que depois, ao longo da caminhada do plano de aula, ela vai ter uma conexão cognitiva e ela vai conseguir executar o Osotogari, que é a queda proposta, a técnica final. No caso desse slider aqui, a técnica final é o Osotogari, e ele vai conseguir fazer essa cognição toda através de estímulo, o instinto que já está nele, e vai executar a técnica que está em nós, professores, através do nosso esporte. Entendeu? Então, assim, precisa estar sempre alinhado. Não adianta eu estimular a criança para um sentido cognitivo e trabalhar uma outra técnica. Assim, não vai fazer nenhum sentido, não vai ter cognição, não vai estar conectado para a criança aprender. Aí, de repente, você fala assim, poxa, meu aluno não está se desenvolvendo. O mestre Álvaro, assim, fala muito com a gente, que é o seguinte, que ele ouviu do tio dele, que o tio dele ouviu do Hélio, enfim, que alguns já ouviram aqui. Não existe aluno ruim. Não existe aluno ruim, existe um professor que não conseguiu aplicar a matéria ali. Assim, como? Você tem que desenvolver. Aí toma a frase de Piaget, diz aqui, criar situações, problemas para que a criança consiga executar aquilo que está proposto. E a gente não pode queimar etapas. Assim, eu acho que o método, ele te proporciona, eu tenho certeza assim, que o método ele te proporciona não queimar etapa. Aí, sim, o fato de queimar etapa ou não vai ser do seu instinto de professor. A verdade é essa, que nós, como seres humanos e como professores,
né? Antes de ser professor, nós somos seres humanos, nós somos movidos a estímulo. Se você fizer essa conexão, você vai entender. Estímulo, através de instintos que tem em nós, nós vamos executar qualquer ação. No caso aqui, a ação é técnica do jiu-jitsu. Então, se vocês observarem, vai ver essa conexão. Pode passar para o próximo slide. Basicamente, o nosso método, o método que nós trabalhamos é esse. E uma situação muito importante nesse próximo slide que a gente está vendo aqui, é que nós dividimos o método em idades, certo? Eu, no começo da minha caminhada com as classes infantis, foi em projetos sociais, assim, era quase que impossível poder fazer essa divisão. E eu vi, assim, que o menor, ele interrompe, não vou usar a palavra atrapalha não, ele interrompe o processo de desenvolvimento do maior e, consecutivamente, o maior também interrompe o processo de desenvolvimento do menor e você acaba ensinando uma prática do jiu-jitsu, uma técnica, seja ela qual for, ela fica com defasagem. E lá na frente, você vai criar vamos assim, um adulto, um faixa azul, um faixa roxa, que ele vai ter deficiências no jogo que vai fazer total diferença. Sendo que se ele vai lutar campeonato ou não, isso assim, não vem ao caso. Falando assim, na proposta de professor de ensinar o esporte, quando de repente você não vai dar mais aula para ele, mas quando ele chega até outra academia, tem professores aqui muito mais experientes do que eu estou falando aqui, dessa questão de receber aluno que de repente não sabe simplesmente amarrar uma faixa, não sabe fazer uma levantada técnica. Por quê? Processos foram queimados. De repente não é pela culpa do professor, é pela realidade que se encontrava ali. E nós temos que criar situações para que possamos oferecer isso. E respeitar o nível de idade é fundamental nesse processo, principalmente do infantil. E a divisão de idade, junto com o mestre Álvaro, a gente separou, baseado nas regras da IBJJF, caso uma criança queira competir, enfim, nós separamos as idades, respeitando essa questão do cognitivo da criança. Então, assim, de 3 a 5, aí bota o próximo slide, só para me falar das idades, Cássio. De 6 a 9 e de 10 a 12. Nós trabalhamos aqui até o infantil 2. Nesse curso de hoje. Nos módulos para frente poderemos falar de outras idades. Mas se vocês observarem, existe um gapzinho de uma idade para outra. Você vai pegar uma criança de 5 anos, que ela pode estar desenvolvida muito mais do que uma criança de 6. Porque eu posso receber um aluno já com 6 anos. E você pode receber uma criança com 3 e ela passar pelo processo todo. Então, assim, você vai ter que ter esse instinto de professor, esse feeling, e colocar essa criança de 6 na idade de 5, ou subir essa criança de 5 para 6, que eu não aconselho, mas de repente você pode fazer uma criança que tem uma vivência motora maior, que essa aula que nós fazemos aqui no Baby Kids, ela é 70% de estímulo. O estímulo dado através da ludicidade e 30% de técnicas. A primeira parte técnica que eles aprendem são os fundamentos do jiu-jitsu. E depois você vai aumentando os graus, porque existe a criança que está no Baby Kids, que está no início, no meio do processo, de 3 a 5 anos. Tem o início, o meio e o final do processo. E aí você vai dando a ela o suporte técnico de acordo com o nível que ela está dentro desse processo. O interessante é que cada nível, ele prepara a criança para o próximo. Então, assim, se você respeitar esses níveis, você vai conseguir fazer um adulto a criança chegar na fase adulta com toda essa vivência motora que o jiu-jitsu nos proporciona. Nós, mais do que ninguém, sabemos que o jiu-jitsu, há muito tempo atrás, quando eu me formei em educação física, eles falavam que o esporte mais completo era a natação, tal. Não vou entrar em detalhes, né? Mas assim, nós entendemos que o jiu-jitsu, ele trabalha nosso corpo como um todo. Entendeu? Então, assim, ainda mais nas crianças que estão nessa fase de desenvolvimento, você pode trabalhar inúmeros fatores através do estímulo versus a técnica. Então, para você criar um plano de aula, primeiro você tem que dividir a idade e depois saber o quanto de porcentagem você vai acreditar a cada turno. Eu vou dar 30% de ludicidade para uma criança de 3 a 5 anos e 70% de técnica. É que eu costumo dizer aqui, mas assim, não querendo criar mal-estar, eu não costumo dizer o seguinte,
eu não posso americanizar essa criança, porque nós vemos assim, é uma cultura americana, essa questão das crianças lá fazem muitos drills, muitos novos em campeonatos, enfim. Não é que eu sou contra, é assim, a gente tem que ter uma base. A partir daí, você, através do seu filho de professor, você vai falar, esse consegue estar mais avançado, porque a gente também, a idade é um parâmetro. Você não pode também limitar o conhecimento, a criança que aprende mais rápido, mas tem que respeitar o processo fisiológico. Uma criança de 3 a 5 anos, ela não, por mais que a criança esteja com 5 anos, ela esteja desenvolvida tecnicamente no jiu-jitsu, ela não tem a mesma força motora do que uma criança acima dos 6 anos. Isso aí é óbvio, todos nós sabemos, então temos que ter muito cuidado para que não possamos nos perder, assim, ele tem uma destreza técnica muito boa, eu vou colocar essa criança de 5 anos para lutar no campeonato com uma criança de 7, o meu aluno ganha, eu sou um bom professor, então, assim, temos que ter muito cuidado e respeitar essas fases de cada um, tá? Passa o próximo slide. Pode falar, mestre. Um intervalo rápido. O Bruno falou sobre a expressão, né, americanizar a coisa, né, mas tentando explicar um pouco do que seria esse tipo de expressão, para poder não ficar uma coisa maldita pelo dito, tudo mais, é porque muitas vezes se queima etapas, da forma inclusive que o Bruno falou, você queima etapas, porque justamente você pega e treina uma criança, de forma atlética, tá legal? Que é um perfil não só de americano, mas de grandes países, né? Onde a parte olímpica é o local que se visa muito de forte muito intensa. Então as pessoas são treinadas, tá legal, para ter resultados. Elas não são treinadas para serem seres humanos melhores. Aonde a gente busca através do nosso método, tá legal? No final termos seres humanos melhores. Se ele vai trazer resultados, se será um atleta, se vai ser ou vai deixar de ser, show. Tudo tem que ser bom. Então, eu, por exemplo, eu tenho atletas de ponta, como também tenho seres humanos de ponta, que são grandes homens, grandes empresários, pessoas que se deram super bem, se dão super bem na vida. E talvez, se eles fossem treinar para serem atletas, seriam péssimos. Então, a preocupação nossa, inclusive, do método, tá legal, é formar, primeiro, os seres humanos, e por isso, todo o perfil que a gente está colocando aí, 30% de ludicidade, e 30% e 70% de técnica, e agora trocando de faixa etária para 6 e 9 anos, infantil 1, estar mais ou menos no meio, tem 50%, 50%. Então, é tudo isso, é uma preocupação, tá, de seres humanos. Essa é o que a gente se preocupa demais, tá? Continua, Bruno, por favor. Bruno? Tá me ouvindo? Tô. Então, pessoal, pegando o gancho no que o mestre falou, não me entendam mal, por favor, e o mestre é meu Google Tradutor aqui. É porque, assim, eu penso muito a gente respeitar essa fase, como o mestre falou, formar não só um atleta, um futuro atleta, mas acho que primeiramente a questão de formar um ser humano, ajudar na questão da educação, acho que isso são os pilares do método, né? Nessa segunda etapa, de 6 a 9 anos, nós começamos a diminuir a ludicidade e colocando mais técnica, tá, pessoal? Assim, colocamos uma foto aí, onde as crianças já estão fazendo esse combate um contra o outro ali, criando esse instinto na criança, mas assim, a gente não pode perder a ludicidade, porque nessa fase, é um velho ditado, vamos dizer assim, né? A criança aprende brincando, né? Mas aí o mestre Álvaro fala muito, eu falo com meus alunos aqui, nós ensinamos brincando de maneira séria. Séria em que sentido?
o mais profissional possível, né? Respeitando o máximo possível cada criança. O interessante do nosso esporte, que ele é um esporte coletivo, mas se você reparar, ele trabalha todos de forma individual. Ou seja, tem vaga no jiu-jitsu, para o alto, para o baixo, enfim, para todos os biotipos. Então, assim, ele trabalha todas as crianças num coletivo, mas de forma individual. Então, nós como professores, nos paramos lá de segurança, vocês vão poder observar. É muito bom você ter uma turma muito cheia, mas você tem que ter ali esse cuidado de estar nesse processo de desenvolvimento do lúdico e do técnico. Você está observando ali, porque tem criança e criança, né? Tem criança que vai aprender, tem criança que vai ter um pouco mais de dificuldade no processo, aí você vai ter que rever o seu conceito, mas assim, ir diminuindo o lúdico, porque as fases seguintes, o lúdico já deixa de fazer sentido. Mas o interessante é o seguinte, que nas aulas, até para os iniciantes aqui, eu uso um lúdico, assim, uma vez ou outra, óbvio, mas você vê que adultos que não trabalharam na sua fase infantil lá, algum esporte, eles competem, assim, literalmente igual uma criança. Então, assim, o lúdico, ele nunca pode se perder. A grande preocupação é que a técnica se perca no lúdico. Isso que é a nossa grande preocupação. O mestre sempre está batendo na tecla nisso aí e falando que tem que mostrar o jiu-jitsu. Pode ter a brincadeira mais interessante do mundo. O nosso maior compromisso, como o mestre diz aqui pra gente, é entrar no tatame como se fosse o nosso último dia e ensinar o jiu-jitsu. Ensinar o jiu-jitsu é o nosso maior compromisso. Seja a técnica que for, seja o fundamento que for, o jiu-jitsu precisa ser ensinado. Então, as idades vão aumentando, o lúdico vai caindo e a técnica vai aumentando. Aí a próxima fase agora, que é o infantil 1, infantil 2, são crianças de 10 a 12. Queria destacar um lance nessa idade, que é o seguinte, tem crianças que estão fazendo 12 anos no início, vamos supor, eles chegam com 12 para 13, e eu, às vezes, fico com crianças de 13 anos, nesse grupo aqui, para não colocar ela na outra fase, que seria que nós chamamos aqui de juvenil. O juvenil 1 e o juvenil 2. Para não colocar ele lá, porque às vezes o juvenil 1 e o juvenil 2, a prática hoje de desenvolvimento muscular da criança é bem diferente do que era no meu tempo. Então, assim, hoje as crianças praticam a musculação, vamos supor, uma criança de 15, 14 anos, hoje tem esse crossfit, né, kids, enfim. Então, assim, você colocar uma criança que não tem que ter muito cuidado tem que existir a divisão para se ter um parâmetro, mas tem que ter muito cuidado para você fazer esse remanejo. E o interessante, mais uma vez, falar é que cada divisão prepara. A divisão, o Baby Kids prepara para o infantil 1. O infantil 1 prepara para o infantil 2. O infantil 2 prepara para o juvenil 1. É como se tivesse um campeonato, né? Não é dividido por idade, por faixa. Então, nós vamos trabalhar sempre dessa forma. Nessa foto aqui, vocês estão vendo uma criança montada, fazendo a posição de finalização, enfim. A técnica agora já vai aumentar. A gente colocou fotos, né, proporcionais àquilo que a gente quer passar para vocês. Existe o lúdico na aula, obviamente, tem que ter, só que a técnica já aumenta. Só que agora a técnica, tipo assim, ela vai ficando, como o mestre Aldo diz, um pouco mais refinada. Você vai passando mais, literalmente, a questão do jiu-jitsu em si, vai explicando, e vai colocando os alunos para trabalhar de maneiras diferentes. O treino, ele precisa... O plano de aula, ele existe, óbvio, mas o treino, ele precisa você precisa criar estímulos diferentes para treino. Eu quero que a criança, fazer muito combate hoje, beleza. Só que é o seguinte, você tem que trazer o combate de várias maneiras para fazer sentido a sua aula continuar sendo atrativa para a criança e sem perder a marcialidade. Então, assim, é aquele negócio, quando o professor não quer parar para poder estudar, botar aquilo no papel, chegar já na escola, olha assim, se as crianças estão animadas, joga uma brincadeira. As crianças hoje estão meio devagar. Não, está devagar? Se continuar todo mundo assim, ninguém vai ganhar grau colorido. Assim, como o mestre Alvo já comentou,
é como você dar uma faca amolada, uma faca de açougueiro, para um cara que não trabalha com aquele açougueria. É uma faca de 2 gumes, ela pode tanto cortar uma carne, mas você pode se cortar. Então, assim, se você não souber usar, aplicar a ludicidade, a técnica, os graus coloridos, assim, entender o feeling da turma, tiver um plano definido, fica muito difícil a sua aula se tornar atrativa e, além disso, você conseguir realmente ensinar o jiu-jitsu propriamente dito. Pode passar para o próximo. Mestre, quer fazer alguma colocação nesse final aí? Não. O Cássio agora vai abordar com vocês, pessoal, assim, a questão dos parâmetros de segurança que nós usamos aqui, nesse método. É um parâmetro, né, mestre, que a gente fala. Só que o interessante é você adaptar o parâmetro à sua realidade, né? À sua escola, o seu ambiente lá. O mestre tem até umas histórias nessa questão de parâmetro aí, depois que o Cássio especificar, pedir que o mestre contasse aí, que é umas histórias interessantes sobre a questão desses 5 metros quadrados por aluno aí.